Maravilhosos filhos de Deus, boa tarde, feliz sexta-feira. Tenho certeza de que todos passaram uma semana maravilhosa, não é mesmo? Com certeza, né? Tudo está cada vez melhor. Sempre que lhe pergunta como você tem passado, cada vez melhor. Muito obrigada. Esse é o cumprimento da Seichonoye, um modo feliz de viver. Hoje estamos novamente aqui com o tema Viver em Harmonia. E hoje é viver em harmonia com a natureza. Você já deve ter percebido que a natureza ela é sublime e ela tem uma importância muito grande na nossa vida. Quando, por exemplo, você vê uma árvore frondosa, durante o dia, quando o dia está bem quente, por exemplo, a árvore ela está exposta àqueles fortes raios solares muito quente. Ela está exposta a isso, mas ela fornece o quê? Uma sombra muito refrescante para toda pessoa que estiver passando, para proteger-se do sol. Vejam só. A árvore está lá para nos dar. Uma árvore frutífera, por exemplo, tá? Como a macieira, como a laranjeira, o abacateiro. Eles dão frutos saborosíssimos, mas eles mesmos não usufruem do fruto que eles dão. Eles apenas produzem frutos para que nós possamos saborear, para que os animais possam saborear e para que até o solo possa estar também recebendo os seus nutrientes. Uma planta que dá flor, por exemplo, né? Que coisa maravilhosa. Quando nós vemos, por exemplo, uma flor. Aqui o professor, nesse livro, Viver com Alegria, livro da autoria do professor Seiichi Taniguchi, assim escreve assim. Assim nos escreve a respeito da maravilha que são as plantas, né? Todas as plantas, elas dão flores tão maravilhosas. Mas para quê? Para que elas nos possam dar, aqui fala, tudo que existe na natureza nos ensina algo. As flores que desabrocham nos jardins, nos campos, nos estimulam o senso do belo. Elas encantam, né? Mas elas mesmo não usufruem da beleza das flores delas. Elas estão lá para mostrar para nós o belo do mundo de Deus, o belo do mundo da imagem verdadeira. O sol, que nos fornece energia também, ela só nos dá o sol, só nos dá o calor, só nos dá a luz. A água que vem pela torneira, por exemplo, é dádiva de Deus. É dádiva de Deus. A água, ela existe não para o bem dela, mas para o bem de todas as pessoas. Enfim, tudo que existe na natureza, ela está lá para facilitar e beneficiar a vida humana, a vida dos animais, tudo. Por isso que na Seichonoye, o que nós aprendemos é que Deus, naturezas e seres humanos são originariamente uma só vida, são originariamente unos, né? Nós somos uma única vida, não só com os seres humanos, mas com os animais, com a natureza e com tudo. Por isso que, quando, por exemplo, entramos num bosque frondoso, numa floresta cheia de plantas maravilhosas, nós sentimos que dentro daquele silêncio, ela transmite uma paz interior muito grande. A gente se sente muito bem entrando em bosques assim, não é? Porque a nossa vida com a vida da natureza é uma só em Deus. Quando, por exemplo, estamos diante do mar, aquele mar grandioso, apesar das ondas com aqueles sons bravios, nós sentimos uma paz muito grande, não é? Por isso que as pessoas gostam de ver o mar, gostam de ver o rio. Por quê? A nossa vida, com a vida dos oceanos, dos rios, dos lagos,
é uma só em Deus. É isso que está neste canto em louvor à natureza, do professor Masanobu Taniguchi. Na oração para visualizar a harmonia entre a natureza e os seres humanos, assim ele escreve: na imagem verdadeira do mundo criado por Deus, a natureza e os seres humanos estão sempre em harmonia como um só ser. Na imagem verdadeira, no reino de Deus, tá? A natureza mantém e sustenta os seres humanos, fornece a eles meios de se expressarem e lhes dá alegria, como eu falei no caso das flores, né? De tantas cores maravilhosas. Os seres humanos são gratos por isso, amam a natureza, fornece a ele nutrientes, tornando-a abundante. Não há descontinuidade, nem conflito entre eles, nem distinção ou diferença entre os dois. Por quê? Que o corpo físico que nos foi concedido aos seres humanos para nós, para a nossa autoexpressão, é constituído pela mesma composição material que compõe a natureza, a qual o cerca. A ciência já nos explica isso, né? Que a estrutura genética de todos os seres vivos, desde o homem, o animal, a natureza, os minerais, os vegetais, tá? E desde um minúsculo micróbio até o mais complexo dos animais, é praticamente idêntica à estrutura genética. Que, na verdade, os seres humanos e plantas têm mais de 90% dos genes em comum. É o que a ciência nos ensina. Né? Quem que poderia imaginar, se não fosse a ciência a desvendar isso? Né? Mas isso que nos dá a compreensão que o universo é um todo indivisível. Tá? Todos nós somos uma só vida em Deus. Porque tudo é criação de Deus. É o que está na Sutra Sagrada da Seichonen, no capítulo Deus. Deus é o todo de tudo. Sendo Deus o todo e absoluto, nada há que não seja Deus. Nada há que não seja Deus. Tudo é criação de Deus. Né? Por isso, a importância de nós manifestarmos um olhar de profundo amor, o mesmo amor que nós dedicamos aos nossos familiares, aos pertences de nossa casa, nós devemos estender para com a natureza. E o que é manifestar amor para com a natureza? É usar sem desperdício tudo que nós temos para nos vestir, os utensílios de nossa casa, os aparelhos domésticos, né, os móveis de nossa casa, tudo vem de onde? Da natureza. Vem dos recursos naturais. Mas será que nós estamos usando, por exemplo, um livro, um caderno, com devido respeito, sem desperdiçar? Né? E continuando aqui fala: assim, os seres humanos obtêm oxigênio na natureza e o transformam em energia. Bebem água e a transformam em óleo lubrificante para si próprios e podem assimilar os alimentos para manter seus corpos físicos e crescer. Abençoados são aqueles que podem visualizar a sabedoria, o amor e a vida de Deus nesse fluir do mundo material, a fundo na circulação das moléculas e átomos. Coisas materiais são resultados, Deus é a origem. Coisas materiais são resultado, Deus é a origem. Deus, ao ver a imagem verdadeira, em que todas as existências estão em perfeita e completa harmonia, sustentando-se uns aos outros, declarou ser muito bom. Né? Deus, depois de criar o mundo em 7 dias, o que ele disse? Viu que tudo que ele tinha criado, ele disse que está tudo muito bom. Né? Tudo muito perfeito. Então, esse olhar de profundo amor, quer dizer, nós devemos expandir a nossa consciência, saindo do nosso eu como ser humano, para a consciência de que tudo é um em Deus. Né? Isso vai fazer com que tudo que
tudo que existe no universo e todas as criações do universo venham, estejam conectadas comigo e quando eu precisar de alguma coisa, vem de alguma parte aquilo que eu necessito para que eu possa solucionar aquilo que eu desejo fazer. Tá? Então, ainda aqui, no livro Reflexões sobre a Vida, perdão, tá? Aqui, isso mesmo, na página 60 desse nosso livro, Reflexões sobre a Vida, o professor escreve então: esse mundo foi criado para sentirmos prazer infinitamente, jamais para sofrermos. Por exemplo, no outono podemos ver a beleza das folhas douradas, principalmente nos países onde as 4 estações são bem características, bem distintas. No outono, as folhas ficam todas vermelhas. Por quê? Qual a necessidade das folhas tomarem aquela bela flor? Por mais que pensemos, só podemos concluir que é para os homens poderem apreciar essa beleza. Na primavera, as flores florescem de diversas cores, justamente para dar alegria e encantar este mundo para os seres humanos. No inverno, cai a neve, cobrindo e ocultando tudo que é feio. Agora, neste mês de inverno, né, nós sabemos que lá no sul tem lugares que estão nevando. O sol invernal é tênue, mas reflete seus raios na neve e multiplica seu brilho. Podemos apreciar a neve e também esquiar. A neve não existe para fazer o homem sofrer, mas para dar-lhe prazer e ser útil. A neve até contribui para impedir a proliferação de insetos daninhos. No verão, por sua vez, as árvores verdejantes preenchem o ar de renovado vigor, dando sombras agradáveis e oferecendo-nos abundantemente o ar puro. Tá? No recôndito de uma floresta, onde jamais esteve um ser humano, também existem belas plantas, flores e frutas. Tudo isso está nesse livro, Reflexões sobre a Vida, do professor Seiichi Taniguchi. Vejamos ainda o imenso mar azul. Por que o mar azul? Por que não é marrom? Por que não é cinza? Por que não é preto? O que aconteceria se o mar fosse escuro e preto, ou vermelho e marrom? Certamente não nos causaria prazer, tá? Nada é casual. Tudo é pela criação de Deus. Tudo Deus criou para encantar a natureza, encantar o mundo, para que todas as pessoas sentissem o belo. Então, a importância de nós manifestarmos o profundo sentimento de gratidão para a criação de Deus em todos os seus aspectos, principalmente em relação à natureza. Tá? Aqui ainda voltando nessa oração aqui, para manifestar, visualizar a grande harmonia entre a natureza e os seres humanos, aqui na página 7 está escrito: não há como somente os seres humanos viverem e prosperarem eterna e abundantemente, enquanto conduzirem muitas vidas à extinção e destruírem o sistema de mútua sustentação e doação existente da natureza. A composição do mundo da grande harmonia é feita de tal maneira que todas as espécies de seres vivos prosperam apenas quando auxiliam, suplementam, complementam e doam-se reciprocamente. Assim está estruturado o universo. O universo é um mundo de coprosperidade, ajuda mútua, é de ajuda mútua. Um colega meu do Rio de Janeiro estava me contando que o tio dele, ele tinha plantação da fruta sapoti, uma fruta muito saborosa, né, que dá principalmente nas regiões muito quentes. E ele tinha muitas árvores, né, de plantação de sapoti. E dentre elas havia uma árvore que era a que dava a maior quantidade de frutos. Então, ele tinha assim um cuidado muito especial com essa árvore. Mas um dia, por descuido, quando ele estava com o trator, arando, né, as áreas no meio dessa plantação do sapoti, por descuido, ele, quando foi dar marcha ré, o trator
abalroou o tronco dessa árvore de sapoti que lhe dava maior quantidade de frutos. E machucou tanto o tronco que a partir dali, a partir daquele momento, nos próximos anos, durante 2 anos, esta árvore não deu mais nenhum fruto. E como ele cuidava com tanto carinho, ele ficou com tanta raiva, que diz que ele chutou o trator, chutou o tronco dessa árvore, dizendo, puxa vida, que droga que eu fiz por causa desse trator. Quer dizer, ele estava com raiva, chutou o trator, chutou o tronco daquela árvore, mas nunca lhe passou pela cabeça que a árvore tem vida, que o trator não errou por conta própria, foi erro dele mesmo, que manuseou de maneira errada. Nunca lhe passou pela cabeça que ele tinha que pedir perdão. Depois de 2 anos, um dia ele passando por aquela árvore, ele chegou diante da árvore pensando, e ele começou a dizer, puxa vida, por que você não dá mais fruto? Eu dependia tanto de você, a maior produção vinha de você, por que aconteceu isso? Mas ele, anteriormente, já tinha praticado a Seichonoye, já tinha lido os livros da Seichonoye, e ele já tinha aprendido a praticar a meditação Shisokan, aprendido a ler a Sutra Sagrada, mas há muito tempo que ele tinha se distanciado disso, atarefado com os trabalhos dele. Mas naquele momento, alguma coisa tocou o coração dele, alguma coisa diante daquela árvore, ele sentiu como se aquela árvore estivesse transmitindo alguma mensagem. E naquele momento, ele disse que sentou no chão e se colocou em posição de oração. E fez a meditação Shisokan. Enquanto fazia a meditação Shisokan, lágrimas começavam a escorrer. Por quê? Alguma coisa tinha tocado o coração dele. Ele começou a conversar com a árvore, me perdoe, eu durante tantos anos, você me produziu tantos frutos, e graças a esses frutos eu consegui prosperar muito, mas em nenhum momento eu agradeci a você. E pelo contrário, quando eu te abalroei, machuquei o seu tronco, eu não pedi desculpas para você, me perdoe. Eu me esqueci que você era a vida de Deus, que você não era uma simples árvore frutífera. Dentro de você corre a vida de Deus, me perdoe. E ele abraçou a árvore, mentalmente pedindo perdão, fazendo oração do perdão, eu te perdoo, você me perdoa, eu te perdoo, você me perdoa. Eu lhe agradeço, você me agradece, eu lhe agradeço, você me agradece. E começou a fazer a oração. Chegou também diante do trator, pediu perdão, não foi você o culpado, desculpe por eu ter maltratado você. E a partir daquele dia, ele mudou o seu relacionamento para com as árvores de sapoti. Todo dia ele passou a caminhar pelo meio da plantação de sapoti, lendo a Sutra Sagrada e agradecendo. Eu e você somos um só perante Deus. Eu e você somos um só perante Deus. Muito obrigado por permitir, extrair de vocês esse fruto maravilhoso que mantém a minha família e eu posso prosperar. Muito obrigado. Ele mudou a sua atitude mental. E o que aconteceu, gente? Depois de 2 anos que essa árvore não tinha mais dado fruto, desde que ele tinha abalroado o tronco com o trator, essa árvore voltou a dar frutos. E dar numa quantidade extraordinária. E ele foi então que foi lá e abraçou a árvore, dizendo muito obrigado. Tá? E esse sobrinho dele conta para mim e pede para que eu revele, conte isso também nas palestras, para que nós possamos ter um olhar de profundo amor para com toda a natureza. Nesse livro, Primeiro Passo para a Paz, é o livro de autoria do professor Masanobu Taniguchi. Ele fala o seguinte, tá?
quando a gente vai comprar uma porta, por exemplo, a gente paga um preço pela porta, mas no preço da porta, com certeza, não está o valor natural dela. Que tipo de valor natural? Por exemplo, para poder, aqui ele fala, então, na página 145, né? Para poder produzir uma porta, vai ter que, logicamente, derrubar árvores. Vai ter que derrubar árvores. E para derrubar árvores, até chegar lá na floresta, vai ter que abrir uma estrada, se não tem uma estrada. E se não tem estrada, vai ter que abrir estrada. E para abrir estrada, vai levar trator, vai levar homens, né? Vai levar então, vários maquinários. E esses maquinários são movidos a petróleo. Ou então, movidos a energia elétrica. E todos eles emitem gás carbônico, né? Então, em suma, para cortar uma árvore, em seu processo, é sempre gerado calor, né? E justamente, então, por isso está agredindo a natureza. Ao construir reformar uma casa, encomendamos a porta, mas no seu preço não está incluído praticamente nenhum custo do ônus ambiental. E ao verificar detalhadamente o custo causado ao ambiente, nota-se que apenas uma estrada construída na floresta causa diversas influências negativas. O fato de abrir uma estrada no meio da floresta significa dividir o habitat dos animais e das plantas. Dentre as aves e os animais, aqueles que não conseguem reproduzir se não tiverem certo espaço em seu habitat e não conseguem sobreviver como uma espécie de ser vivo. E ao derrubar uma árvore, nela poderá haver ninho de pássaros, como também uma toca de esquilos. Além disso, numa árvore vivem milhões de espécies de insetos e fungos. Todos esses seres morrerão como organismos individuais, mas como espécies poderão ser forçados a mudar o local do seu habitat. É como o caso das abelhas, né? Nós sabemos que as abelhas, hoje, a população das abelhas está reduzindo drasticamente por conta do quê? Dos pesticidas que são jogados nas plantações, né? E nós sabemos que são elas que polinizam, tá? E praticamente 90% de tudo que nós comemos, de frutos e verduras, é graças à polinização que são feitas pelas abelhas, mas que estão sendo extintas, tá? Todos esses seres morrerão como organismos individuais, mas como espécies poderão ser forçados a mudar o local do seu habitat. E também ao derrubar uma árvore, a floresta perde uma parcela do suprimento de oxigênio. E como a árvore tem as raízes fincadas no solo, é reduzida a capacidade de reter a água do solo. Enfim, nós podemos ver então que a importância de saber que existe uma relação muito intrínseca entre o ser humano e a natureza. Mas nós, seres humanos, nós somos negligenciando a gratidão para com essa natureza, usando e abusando dos recursos naturais, né? Renovando sempre a roupa, os utensílios domésticos por modelos novos. Só para nós podermos dizer que nós temos coisas novas, quando ainda tem muita utilidade. E nós sabemos que a cada coisa nova que nós compramos, são mais recursos naturais que as indústrias vão estar retirando da natureza para poder produzir. E assim, então, nós estamos perdendo aí a gratidão para com a natureza. Nesse livro, assim se concretiza o amor também. O professor Masaharu Taniguchi assim nos escreve: a poluição ambiental é consequência de falta de gratidão à natureza. Mesmo que seja modesto o presente de um amigo, ao reconhecermos que é a expressão do seu afeto, ficamos sinceramente gratos. Assim como agradecemos os presentes dos amigos, devemos agradecer também aos presentes da natureza. Aliás, por mais valioso que seja um presente dado por uma pessoa, é insignificante se comparado aos presentes que a natureza nos dá, tais como o ar puro, a água, os cereais, as frutas, os vegetais, etc. Quando nos conscientizamos de que todas essas coisas imprescindíveis para a nossa sobrevivência são dádivas de Deus, não podemos deixar
de sentir gratidão. Mesmo quando, por exemplo, vamos ao mercado comprar frutas, legumes e verduras. Será que nós estamos comprando só essencialmente necessário ou estamos comprando em excesso e deixando estragar dentro da geladeira? Tá? Muitas coisas que nós compramos em lojas, puxa, que coisa bonita, que coisa interessante, e compra, mas fica guardado dentro do armário. E quanto mais pessoas fizerem isso comprando coisa que não tem necessidade, mais recursos naturais nós estamos extraindo da natureza. Tá? E a reposição da natureza é bem mais vagarosa. Por isso mesmo que na Seichonoye nós temos o que chamamos de clube da Seichonoye. É o clube da bicicleta, é o clube do artesanato, é o clube da horta orgânica. Tá? Em vez de comprar legumes, né, ou verduras, nós podemos plantar em casa, sem usar pesticidas. Tá? Normalmente, a quantidade grande de produção, eles usam pesticidas e com isso estão contaminando o solo, contaminando o ambiente, não é assim? O clube do artesanato, em lugar de comprar coisas novas, nós podemos pegar roupas que já não podemos usar mais e transformar em outras coisas, né? Podemos transformar em várias outras coisas úteis, transformar até numa bolsa para carregar, enfim, podemos dar um novo visual a ela, dar uma nova utilidade para ela. O clube da bicicleta para quê? Justamente, toda vez que quando nós formos locomover, nós formos usar carros, vamos estar queimando combustíveis fósseis que vão poluir o meio ambiente, tá? Então, na medida do possível, evitar sair de carro e usar a bicicleta ou caminhar, né? Enfim, a Seichonoye existem esses 3 clubes exatamente como um treinamento para que nós possamos mudar os nossos hábitos diários, porque exatamente as nossas atividades diárias, as atividades diárias do ser humano é que está poluindo o meio ambiente, está poluindo a atmosfera e provocando o aquecimento global. Tá? Então, vamos ter a oportunidade de ler livros como esse, Primeiro Passo para a Paz, tá? Reflexões sobre a vida, ou então Viver com Alegria, são livros que nos ensinam que Deus, natureza e seres humanos são originariamente uma só vida, somos originariamente unos em Deus, né? E quando nós tivermos esse olhar de profundo amor para toda a criação de Deus, todo o universo vai ser uma força única em que todos vão estar colaborando mutuamente. Este é o viver que preconiza a Seichonoye. Este é o viver que toda a humanidade hoje precisa refletir profundamente, profundamente. Mesmo esta pandemia do coronavírus que nós estamos vivendo agora, tá? Tanto essa pandemia como diversas outras doenças infecciosas, né? Como a gripe aviária, o SARS, o MERS e todos os outros tipos de vírus e bactérias vieram de onde? Da natureza, tendo como hospedeiro os animais, né? O que é que eles estão nos ensinando? Que nós precisamos rever e refletir o nosso relacionamento com a natureza, tá? Com a natureza. Essa pandemia está nos ensinando que nós devemos ter essa conscientização de que o ser humano, apesar de ser a suprema criação de Deus, ele não pode dominar as outras criações de Deus. Nós devemos viver numa relação de profundo respeito e gratidão, não usurpando, não desperdiçando indevidamente aquilo que Deus criou, porque é tudo dádiva de Deus, tá? Tudo dádiva de Deus. Usar tudo com profunda gratidão, né? Ter um olhar de profunda gratidão. Seichonoye fala que matéria não existe, não tem existência verdadeira, tá? Mas matéria é materialização do quê? Do amor de Deus. Então, nós devemos
ter a sensação de que matéria não é simples matéria. No âmago dela existe o amor de Deus, que se fez um livro, que se fez um caderno, que se fez um copo para facilitar a nossa vida, tá? Então, quando a Sertionei diz que matéria não tem existência verdadeira, porque ele não é simples matéria, é a manifestação do amor de Deus. Esse olhar que nós devemos ter, então. E é o que nós estudamos nesta feira, sexta-feira maravilhosa, que ao nós prepararmos a refeição, nós tenhamos esse sentimento de gratidão para as pessoas que produziram e que não desperdicemos sequer um grão de arroz, um grão de feijão quando nós formos lavar, não deixar que vá pelo ralo, né? E que quando nós formos saborear a refeição também, que não deixamos sobrar nada, nem um grão de arroz no prato, porque tudo dádiva de Deus, tá bem? Um feliz final de semana a todos e até a próxima sexta-feira. Deus os abençoe. Muito, muito obrigada. Oração para tornar o lar um paraíso. Sou filho de Deus. A vida de Deus flui para o meu interior e se torna minha vida. Sou a suprema autorrealização de Deus. Dentro de mim se aloja a luz infinita de Deus. Se estou vivo, é porque essa luz vive dentro de mim. A luz infinita de Deus é a minha própria vida. Muito obrigado. Mesmo quando estamos sós, especialmente quando vivenciamos momentos difíceis e desafiadores, existe um modo mais leve, mais sábio e mais construtivo de conduzir a mente, o coração e as nossas atitudes. Basta consultarmos a vontade de Deus que se aloja em nosso coração. Dicas para captar as mensagens de Deus. Para mais informações, acesse nossa loja virtual livrariasni.org.br ou contate-nos pelo telefone 0 operadora 11 50 74 41 80. Você já é feliz, mas talvez precise abrir um pouquinho mais as janelas interiores para o mundo de Deus. Muito obrigado.